Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre o julgamento. E nós utilizaremos a passagem de Mateus, do capítulo 7, versículos 1 a 5, em que Jesus fala sobre isso. Começa da seguinte forma: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho de teu irmão. Aqui a palavra argueiro é no sentido de cisco, né? É um pequeno objeto, enquanto que a trave é um objeto de uma dimensão muito grande. Então o que Jesus está nos dizendo é que muitas vezes nós separamos num pequeno problema do outro, mas não conseguimos identificar e ver um imenso problema que temos em nós. Julgar significa decidir como juiz ou árbitro, sentenciar, entender, avaliar, formar juízo, né? Ou também tem um outro sentido que é de formar opinião, conceito de alguma pessoa ou coisa, ou ajuizar. E aqui é importante então distinguirmos dois tipos de julgamento. Primeiro nós vamos falar do julgamento civil. E Jesus, em momento algum, ele critica ou condena. Tanto é que nós encontramos textos de Pedro e de Paulo falando sobre os julgamentos civis. Então Pedro fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então essa era a imagem que Pedro e Paulo também têm com relação às leis civis, né? Eles recomendam aos cristãos que não entrem contra, esse tipo de julgamento que é papel dos juízes, dos governadores, necessários para manter a ordem no mundo. Caso contrário, viveríamos numa bagunça muito grande, num local sem lei. Então não é esse tipo de não julgueis que Jesus nos fala. Tanto é que certa vez procuraram a Jesus para que ele fizesse esse papel de julgamento ou de juiz, e ele é bem claro, ele fala assim: olha, eu não estou aqui para isso, eu não me coloco aqui como juiz. Teve a seguinte passagem lá em Lucas, capítulo 12, e disse-lhe um da multidão: mestre, falando para Jesus, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus responde: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então aqui Jesus não se colocava nessa posição. E provavelmente com os seus discípulos, ele falou que não deveria se opor àquelas leis civis ou aos julgamentos civis. Tanto é que foi essa ideia que Pedro e Paulo nos disseram. Então, que tipo de julgamento que Jesus condena? Ele fala que nós não devemos condenar a criatura, o ser, mas devemos condenar sim a ação, a atitude, o comportamento, Ou seja, não podemos denegrir ou condenar a criatura, mas sim o mal que ela fez, porque senão o mundo se tornaria uma bagunça.
E quando nós falamos então do julgamento, né, não na questão civil, como nós falamos dos juízes, etc., a gente acaba entrando em contradição. Porque quando julgamos alguém, sendo nós imperfeitos, será que podemos condenar ou criar juízo do outro por uma imperfeição que o outro possua? Certa vez, Jesus disse que aquele que estivesse com a consciência tranquila ou limpa, que atirasse a primeira pedra naquela mulher que cometera o adultério, né? E aí, nenhum daqueles homens que estavam lá naquele momento tiveram coragem de condenar aquela criatura por aquele defeito que ela tinha, né? E aquele comportamento que ela teve. Por que isso? Porque é muito fácil a gente ver os defeitos dos outros. Pensemos nas pessoas que convivem com a gente, ou no trabalho ou no lar. Facilmente nós listaríamos aqui uma série de defeitos, né? É muito fácil tornar o juízo daquela pessoa, falar dos seus problemas, dos seus defeitos, dos seus erros, mas e ao pensarmos nos nossos defeitos, nos nossos erros? A lista já não será tão grande assim. Então é esse tipo de julgamento do dia a dia, das pessoas que estão ao nosso redor, né, que Jesus está condenando. Porque esse tipo de julgamento, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, vai abrir para maledicência, ou falar mal dos outros. Vai abrir também para as mentiras. Por que mentiras? Porque quando nós julgamos alguém, é a nossa percepção do fato ou da outra pessoa. Não necessariamente é uma verdade, porque nós não sabemos a intenção, a situação da pessoa quando ela cometeu ou o que ela é na verdade. E também nós estamos desperdiçando tempo. Então, né? E aí, eu me lembro do crivo socrático ou das 3 peneiras de Sócrates, que ele nos fala que antes de falarmos algo, ou deveríamos até durante o pensamento ter essa vigilância, devemos fazer 3 perguntas para aquilo. Aquilo que eu vou dizer é verdade? Aquilo é bom? Vai ser bom? Ou não? Ou vai só destruir? Aquilo que eu vou dizer é útil? Se em alguma dessas 3 peneiras, né, ela não passar, então com certeza isso aqui não deveria ser dito. E com certeza os julgamentos que nós fazemos, ou quando nós vamos compartilhar esses conceitos, essas impressões ou percepções, jamais elas passariam na peneira de Sócrates. A única coisa útil que nós podemos fazer quando nos chegam fatos ou as percepções das pessoas ao nosso redor é uma autoanálise. Então isso é interessante fazermos. Por exemplo, fulano desviou dinheiro público ou roubou, né? Será que algum comportamento meu foi semelhante, embora em uma dimensão diferente? Então fulano roubou não sei quantos milhões. Só que eu na semana passada, por exemplo, recebi um troco errado, né? Fui comprar um pão e a mulher do caixa me devolveu um troco maior. E eu fiquei com ele. Então eu caí no mesmo erro daquela pessoa. Então, quando eu vejo algum defeito ou algum fato, a única coisa de útil que nós podemos fazer é ter essa autoanálise. Será que eu estou cometendo esse erro também, embora numa escala maior ou menor, não importa? E aí, depois dessa autoanálise, vem a fase da transformação. O que é isso? É quando a gente começa então a buscar a virtude daquele defeito, né? O melhor que eu posso fazer é ser um exemplo para o outro com relação àquele defeito. Ou adquirimos a virtude
contrária àquele defeito. E é isso que Jesus sempre fez. Ele possuía todas as virtudes. Ele foi o maior exemplo, mas ele nunca condenou a ninguém. Então, que a gente veja, siga, né, o exemplo do Mestre, que ele, mesmo possuindo as virtudes, ele não julgava aquelas pessoas. Ele também não condena o julgamento civil, de jeito nenhum. Mas ele fala que no nosso dia a dia, aquelas pessoas que nos rodeiam, que o julgamento não vai acrescentar nada em nossas vidas. A única coisa útil que nós podemos fazer é essa autoanálise, se eu não estou cometendo o mesmo erro, né? Porque a gente vê, que nem Jesus fala aqui, o cisco no olho do outro, mas eu não vejo que eu também faço aquilo. Então a autoanálise é o que melhor podemos fazer com relação aos fatos e as coisas que percebemos dos outros, mas não condenar a criatura por aquilo que ela fez. Não cabe a nós, não somos juízes, né, a fazer isso. O que nós no máximo podemos fazer é buscar se tornar o exemplo ou o evangelho, como dizia a Madre Teresa, que o outro pode ler muitas vezes. Então essa é o motivo do não julgamento que Jesus nos traz e que possamos refletir sobre isso em nossas vidas. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.